Nova âncora fiscal no governo do PT? Eu falo disso já já. Bom, a âncora fiscal vigente, está inclusive na Constituição, é o teto de gastos. Quando Michel Temer assume o governo, depois de 2 anos de recessão do governo de Dilma Rousseff e do PT, inclusive com o impeachment dela, o Henrique Meirelles foi convidado para comandar a economia e havia muita desconfiança da capacidade que os políticos têm em controlar as contas públicas. Ou seja, toda vez que há uma gastança pela gastança, um gasto maior do que você arrecada, isso resulta em aumento da emissão de títulos públicos e, naturalmente, aumenta o endividamento público, tanto interno quanto externo. E um indicador importante é olhar qual é o nível da dívida bruta pelo produto interno bruto. Os países semelhantes ao nosso operam na casa de 50% a 60%. O Brasil bate perto de 80%. E o teto de gastos veio para dizer o seguinte: caros políticos, vocês podem muito, mas não podem tudo. E no primeiro ano fez um ajuste e disse, olha, a partir do ano que vem nós vamos só gastar o volume que nós gastamos no ano anterior, mais a correção pela inflação. E se você quer trabalhar no orçamento público, você vai ter que negociar. Ou seja, se eu quero mais dinheiro para cá, eu tiro de lá, mas o limite de gastos é esse. Mas veio a pandemia, necessidade de ampliar gastos necessários, né? Injetamos aí quase 800 bilhões de reais na economia, e o tal do teto de gastos começou a ser gradativamente desconsiderado. Começou lá atrás com a história do precatório e uma proposta de emenda à Constituição para mexer no teto de gasto para os Auxílio Brasil, e agora o governo eleito do PT fez a chamada PEC da transição, mais um rombo na conta pública, estourando 145 bilhões, projetando um déficit fiscal de 231 bilhões e meio para 2023, ou seja, a credibilidade do teto de gasto me parece que está sendo questionada. E aí, na própria discussão da PEC, foi previsto em lei que o novo governo vai ter que encaminhar uma nova âncora fiscal, ou seja, será necessária uma nova forma de controlar os gastos públicos. Eu, pessoalmente, ficaria com o teto de gastos, voltaria à seriedade e faria um trabalho para que seja imutável, mas na classe política tudo se espera. Uma das propostas é você ter uma meta de sobra primária. O que seria isso? O que o governo arrecada, menos o que ele gasta, sem considerar o serviço da dívida pública, ou seja, os juros não entrariam. Então, já tivemos níveis superavitários, depois deficitário, e devemos fechar esse ano com superávit, ou seja, com sobras primárias. Então a ideia seria o quê? O ano que vem vai ter buraco primário, se esquece, já está previsto isso na execução orçamentária. Qual que seria a ideia? Fixar um percentual. Quanto? Menos 1, 0, mais 1, isso vai ser discutido. E a partir dali, você só ampliaria os gastos se houvesse um aumento na arrecadação, de tal sorte que o resultado ficasse. É como se você fixasse assim, na tua empresa, eu quero uma margem de lucro operacional de 5%. Ajusta a receita e a despesa, mas eu quero 5% aqui. É mais ou menos isso que eles estão buscando. Outros falam em fazer um percentual dos gastos sobre o PIB. Eu acho temeroso, porque os custos fixos se instalam, né? E aí não tem volta mais. Como não tem volta, se o PIB cair, como é que fica? Você vai aumentar, vai explodir. De qualquer maneira, na economia você vai ver muita discussão sobre essa questão. Insisto, se tivesse na minha mão, eu manteria o teto de gastos e forçaria o Congresso e o Executivo a discutir para onde vão os recursos. Ou seja, quer mais fundo partidário?
Está tirando dinheiro do orçamento? Abre mão disso. Quer mais dinheiro para a educação? Abre mão daquilo. Exatamente esse seria o papel de escolher e administrar a escassez. Mas, como eu disse, querer isso da classe política, esquece. Portanto, nós vamos, de alguma maneira, mudar o sistema. O fundamental é que, se o país quer ter credibilidade e confiança dos agentes públicos, ele precisa ser austero de maneira fiscal. Você sempre se lembra que eu falo. Tripé macroeconômico. Manter metas de inflação, câmbio flexível e ajuste fiscal, ou seja, rigor fiscal. Abriu mão disso, você está fadado ao insucesso. A incerteza se instala, o dólar sobe, inflação vem, juros aumentam e bagunça toda a economia. O governo de Lula tem que dizer que veio no sentido da responsabilidade fiscal. Se não o fizer, nós vamos ter aventuras econômicas e prejudicando todos nós e vai chegar certamente nos mais carentes, nos mais pobres. Fica o alerta. Gostou desse comentário, desse vídeo? Pode compartilhar à vontade e aproveite para fazer a assinatura no meu canal. E faço um convite para você. Dia 31 de março do ano que vem e dia 1º de abril, eu trago para Bauru, pela Fundação Dom Cabral, que eu sou associado, o professor Eduardo Andrade. Ele vai falar de gestão comercial, mas de uma maneira moderna de você gerenciar as vendas e, ao mesmo tempo, tirar proveito desse mercado. 8 horas de imersão em vendas presencial em Bauru. Vai no meu site, reinaldocafé.com.br, tem um Fale Conosco, a gente esclarece para você as condições. A gente se encontra no próximo, até lá.